Pronto, agora vai. Olá, pessoal. Essa aula ela foi feita a pedido da doutora Andréia, que me pediu essa temática, né, para a gente poder discutir um pouco, abordar um pouco a questão desses aspectos éticos do uso de redes sociais, né, por profissional de saúde. E eu acho bem interessante a gente poder falar sobre esses assuntos, ainda mais agora que o mundo está cada vez mais digital e essa é uma corrente que não vai parar, né? Então, deixa eu ver se para a gente colocar aqui, compartilhar minha tela. Todos conseguem ver? Acho que sim, né? Tá aqui certinho. Ok. Gente, então, assim, a ideia dessa aula que eu montei foi eu fiz uma pesquisa, tentei fazer o máximo de detalhes possíveis na pesquisa, mas, assim, eu confesso que é muita coisa, para a gente que não é da área de publicidade, propaganda, é ainda mais difícil, porque são muitas nuances, a parte jurídica também envolvida, né? Então é muita coisa mesmo para a gente tomar cuidado, para a gente se atentar. E eu foquei especificamente nas resoluções do CFM, que é o que rege a nossa conduta aqui, né? A parte médica toda, o CFM e os demais conselhos de classe são os que vão nortear a gente aqui nesses aspectos. Por isso que a gente não vai entrar em muitos detalhes em normas e cláusulas de outras redes sociais, como essas novas, como o TikTok, etc., até porque esses algoritmos mudam e as cláusulas mudam, os regulamentos vão mudando o tempo todo. Então, eu queria focar especificamente na questão jurídica dos aspectos éticos que estão listados no Conselho Federal de Medicina. É bem verdade, e eu já deixo aqui isso de antemão para vocês, que a própria resolução do Conselho Federal de Medicina já está defasada, já está desatualizada, né? Então, tem alguns aspectos aí que a gente vai olhar, puxa, mas isso aqui já não se aplica mais, né? E, inclusive, quem tiver interesse, eu até posso deixar para vocês aqui a resolução do CFM sobre a questão de publicações em redes sociais. É um documento muito grande, né? Então, tem muitos detalhes, mas eu tentei extrair o máximo de assuntos mais pertinentes e importantes para a gente poder dialogar e bater um papo durante esse período, né? A primeira coisa que eu falo para a gente ter já consciência é com relação à rede usada, né? Hoje, a gente ainda percebe que o Instagram ele é a rede mais utilizada em termos de conteúdo social, né? Ela é a rede de preferência desses usuários em termos de consumo de conteúdo e compras de serviços e produtos, né? Em seguida pelo Facebook, e depois vem bem mais atrás, né? LinkedIn, vem o TikTok e o Twitter, mas a gente já vê que esse levantamento, a tendência é que o TikTok ele ultrapasse em termos de consumo e produção de conteúdo todas essas redes por conta da visibilidade que ele carrega e da publicidade que ele gera e da monetização que ele fornece para os usuários, né? Tanto que já existe essa polêmica hoje em relação ao Instagram, de alguns usuários reclamando do Instagram, que está virando TikTok por conta de não estar mais entregando aqueles conteúdos como fotos e etc. Né? Ele está agora meio que priorizando os vídeos. Então, essa é uma polêmica que fez alguns usuários de Instagram começarem a reclamar e manifestar esse descontentamento. Mas para a gente ter uma noção, então, hoje a rede de maior produção e consumo de conteúdos, ela ainda perdura como o Instagram. E aí, esse é o primeiro ponto que a gente levanta, né? Justamente porque é onde o nosso paciente está, né? Então, a gente tem que encarar o paciente nessa ótica, né? Onde é que ele está consumindo conteúdo? Onde é que ele está se informando? Onde que ele sabe algum local que tem aquilo que ele precisa, né? Então, a busca principal hoje, né, óbvio, ainda é o Google em termos de bens e serviços, mas o Instagram, em termos de consumo de conteúdo, ele supera, né? E aí outro ponto interessante é com relação no Brasil, né, nós temos aí a segunda maior média de tempo diário de rede social, chega a quase 4 horas de consumo diário, então isso é uma guerra de audiência, né? A gente vai percebendo aqui que quanto mais você fica dentro de uma rede,
mais aquela rede se alimenta e retroalimenta para que você fique mais tempo lá e consuma mais conteúdo, publicidade, etc. Então, o consumo médio das redes sociais aí, hoje no Brasil, é de quase 4 horas. Isso é um tempo bem considerável, ainda mais se a gente vai olhar para... Eu vou puxar um pouco aqui, fazer um parênteses na área da atividade física. Muitas pessoas alegam falta de tempo para fazer atividade física, mas quando a gente olha a navegabilidade, a navegação, na verdade, nas redes sociais, parece que tempo não é um critério, né? Até porque tem tempo para despender aí na navegação de redes sociais. E aqui, só para a gente colocar em termos de base, tá, pessoal? Até para a gente se nortear, todos nós aqui somos figuras públicas, a gente produz conteúdo, a gente tem conta no Instagram, muitas pessoas têm mais de uma conta, e aí tem aquela polêmica, né? Tipo, se eu sou um profissional de saúde, eu tenho que abrir uma conta no Instagram profissional, ou eu transformo a minha conta pessoal numa conta profissional. Eu misturo a minha vida pessoal com a vida profissional no mesmo Instagram, eu vou misturar paciente com familiar na minha rede de Instagram, tudo isso a gente vai vendo, né? Não existe uma regra, mas tem os seus prós e contras, né? Hoje, a gente pode olhar que as pessoas gostam de consumir é lifestyle, a pessoa gosta de consumir vida dos outros. A gente adora aquela fofoca, né? De saber o que está acontecendo com a pessoa, o que ela faz, onde ela anda, o que ela veste, o que ela come, né? Saber um pouco do dia a dia dessa pessoa. Não tem problema nenhum disso. Só que se o profissional não estiver ciente de que ele vai ter essa vida dele pessoal exposta, né? E se ele não souber lidar com isso, ele vai ter um pouco de problema em relação a, por exemplo, mensagens indesejadas no privado, algum tipo de comentários que ele não gostaria, ou de repente até, e a gente quando trabalha com pacientes bariátricos, né, eles têm um pouco esse comportamento aí de julgamento próprio, né? Eles colocam às vezes uma transferência de julgamento no outro, né? O doutor Marcos aqui falou que eu não posso beber, mas está tomando uma cervejinha no fim de semana, sabe? Essas coisas de comparação daquilo que a gente tem no profissional versus aquilo que o paciente tem no seu privado. Então, hoje a gente tem basicamente 4 tipos de contas, né? A conta pessoal, que a gente compartilha fotos, a gente não consegue ver na conta pessoal nenhum tipo de algoritmo de pessoas, né, para ver onde é que está o alcance, publicidade, etc. A conta comercial, né, é mais focada na parte de venda de produtos, serviços, né? O produtor de conteúdo, e são mais focados em instituições, como é o nosso caso do ambulatório. A gente não está vendendo aqui nenhum tipo de produto ou serviço, não está fazendo propaganda de nada, então a gente faz uma produção de conteúdo sem o intuito de ter nenhum tipo de benefício externo. Não tem problema se tivesse, né, uma clínica fazer, ou até um Instagramer, né, um TikTok, um YouTuber, fazer a produção de conteúdo voltado para o consumo da sua própria rede, mas não é o caso de instituições. E as contas verificadas são de figuras públicas, né, artistas, blogueiros e etc. E aí, de novo, eu já coloco essa parte do engajamento, porque é um ponto que ele já entra como defasado para a gente, porque o engajamento e os algoritmos eles mudam o tempo todo, e eu estou fazendo essa base de fundamentação aqui teórica, só para a gente ter noção do que a gente vai falar daqui a pouco na questão das normas éticas, né? Então, quando a gente fala sobre como é que funciona esse engajamento, funciona basicamente assim, né? O tempo médio de vida útil de um conteúdo do Instagram especificamente, é de 48 horas. Então, quando você posta uma foto, ela vai ficar transitando por 48 horas, e se nessas 48 horas, pelo menos 75% da sua visibilidade e alcançar em termos de interação de visibilidade com os seus seguidores, aí o Instagram entende que é um conteúdo relevante e ele fica por mais tempo navegando aí nas redes das pessoas, na timeline das pessoas. Do contrário, então, se nessas 48 horas aí não tiver muita interação, não tiver muita curtida, não tiver muito engajamento, automaticamente o Instagram começa a não entregar esse seu conteúdo, ele vai automaticamente declinando em termos de entrega, né? As publicações que recebem comentários, salvamentos, compartilhamentos, elas se mostram mais relevantes no algoritmo, então a guerra no Instagram é diferente do YouTube, porque no YouTube nós temos o que a gente chama de long tail, né, que é a cauda longa.
Você hoje pode ver um vídeo no YouTube que foi publicado em 1990. É um show de algum artista ou alguma coisa, ele ainda está lá. E se muitas pessoas acessarem esse vídeo, ele volta para os trending topics do próprio algoritmo. Não é o caso do Instagram. Uma publicação que você fez ano passado, ela nem aparece mais na sua timeline, nem aparece mais na timeline de ninguém. Então, literalmente, ela fica numa lixeira. As pessoas, até às vezes muito, reciclam conteúdos por conta disso, né? Porque ficou tanto tempo já que ninguém acessa um histórico tão grande aí de contas, né? Então, para aumentar o seu alcance, tornar uma publicação viral, é importante utilizar hashtags, mas isso, como eu falei para vocês, já está em desuso hoje. Hoje a gente já viu que o algoritmo do Instagram não leva mais em consideração as hashtags. Então, quer dizer, até isso já vem mudando, né? Usar ou não usar hashtags, por exemplo, hoje não faz mais tanta diferença na parte da entrega do conteúdo do Instagram. E aqui, nas pesquisas que eu fiz, né, as 4 principais, as 4 maiores especialidades da saúde que tem presença em rede social, que tem uma abordagem, né, de conteúdo, que são prioritariamente procuradas nas redes, são essas aqui, nessa ordem de grandeza, né? Primeiramente, a endocrinologia, a pessoa busca muito a parte de endocrinologia, né? Não somente de saúde, mas esteticamente, né? E aí entra muito a questão de esteroides anabolizantes, da questão do emagrecimento, da questão de uso de aditivos para performance, tudo isso, né? Depois vem a nutrição, a área da nutrição, e dietas, receitas, também a parte do emagrecimento, depois cirurgias plásticas, e por último, mas nesse contexto são os maiores, né? A dermatologia. A gente pode ver que no Brasil, por mais que as áreas sejam da saúde, a busca por esse tipo de conteúdo dificilmente é voltada em relação à saúde. É muito mais focada na parte de lifestyle e especificamente, né, num ponto bem interessante, na parte de emagrecimento e modulação de shape, né, de melhora de performance e nível de condicionamento. E para a gente fechar essa parte conceitual, né, os pilares de a gente fazer um conteúdo, isso até é uma receita para a gente poder aí depois focar, discutir, debater, como é que a gente pode fazer essa criação de conteúdo, até porque nós precisamos, e eu digo isso com muita clareza hoje, né, a gente não pode estar mais fora das redes sociais. Hoje ninguém mais está, quem está fora da rede social não é visto, e quem não é visto não é lembrado, e aí, por conseguinte, dificilmente a gente vai conseguir ter essa autoridade para poder falar sobre esses aspectos. A pessoa está usando de uma conduta antiética. Mas ela tem tantos seguidores, ela tem tantos estudos de caso, essa pessoa tem tantas, enfim, uma infinidade de coisas que fazem a prova social dela validar aquela conta. Então, a gente precisa também estar inserido nesse meio, precisa estar inserido nesse mundo, mostrando o outro lado, mostrando o lado da pesquisa, da ciência, da ética, para que as pessoas possam ter esse referencial. Então, basicamente, uma pesquisa de marketing, as referências, as palavras-chave, o alinhamento do conteúdo com o público-alvo, conteúdo de estratégia, né, de que tipo de estratégia a gente vai querer abordar em cada mês do ano, em cada semana, em cada período. E, por último, que eu creio que a nossa expertise vai ser a quantidade e a qualidade. Nós temos muito a quantidade e a qualidade, mas o que falta para nós da área da saúde é trabalhar os outros aspectos que envolvem a parte da publicidade. Bom, e aí falando especificamente, né, entrando aqui no conceito da aula, sobre esses aspectos éticos, no caso, não somente da ética médica, mas da ética do profissional de saúde dentro das redes sociais. Se a gente for olhar, a rede social é uma extensão da nossa rede privada. A rede social é uma extensão da nossa vida profissional que a gente já faz no offline. Só que existem nuances que a gente precisa tomar como consideração, e aí algumas dessas observações parece que é chover no molhado, parece que é falar o óbvio. No entanto, se a gente não falar o óbvio, e se o óbvio não for dito, às vezes esse óbvio não é tão óbvio assim, porque muitas pessoas cometem, e aí até por desconhecimento acabam tendo algum problema aí, inclusive problemas éticos, né?
Bom, então, como eu falei para vocês, eu peguei alguns critérios da resolução do CFM, vocês podem ver que essa resolução é muito defasada, pessoal, ela é de 2011, né? Então, tanto é que nessa resolução a gente vê ainda a proibição do atendimento médico online, prescrição, atendimento, consulta, etc. E a gente sabe que depois da pandemia é impossível a gente não fazer, né? Existe já as liminares depois foram sendo feitas somente para melhorar essa resolução de conteúdos, não somente conteúdos na parte online, mas também na questão do atendimento online dos profissionais de saúde. Então, basicamente, nesses critérios de relação do médico na imprensa e nos redes sociais. Né? Pauta pelo caráter exclusivo de esclarecimento e educação da sociedade, não cabendo ao mesmo agir de forma a estimular o sensacionalismo. De novo, vou falar para vocês, né? Às vezes a gente fala uma coisa, mas parece que é chover no molhado, e isso fica perdurando, né? Puxa, mas tanta gente está fazendo isso aí, e como é que fica a pontuação dos órgãos que deveriam fazer essa fiscalização? Né? Nem a autopromoção, nem a promoção de outros, sempre assegurando a divulgação de conteúdos cientificamente comprovados, válido, pertinente e de interesse público. Aí a gente começa, né? Então, o médico deve primar pela correlação ética das relações de trabalho, sendo recomendado que não busque a conquista de novos clientes, a obtenção de lucros de qualquer espécie e o estímulo à concorrência desleal. E, por último, o pleito à exclusividade de métodos e diagnósticos e terapêuticos. Né? Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê essa maré de tendências, né, esses trends da área médica, da área da saúde especificamente, sendo mostrado como se fosse uma venda de um serviço ou uma venda de um produto. Isso fica difícil da gente lidar, porque parece que é normal a gente ver esse profissional fazendo a venda de um curso online, quando esse curso online às vezes não é reconhecido pelas instituições médicas e é um método que essa pessoa, esse profissional, inventou, validou de alguma forma aí entre os seus pares e no seu meio e colocou isso para vender. Né, colocou isso à venda como se fosse um curso, né, ou então algum tipo de mentoria, que é o que mais a gente está vendo hoje em dia. Então, o uso de redes sociais, essa autoridade do médico ou do profissional de saúde, sendo usada para aquisição de clientes, obtenção de lucros, e essa bola de neve que vai sendo construída, né, ao longo do processo. Então, é vetado ao médico a realização realizar divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, de maneira exagerada, ou fugindo de conceitos técnicos para individualizar e priorizar sua atuação ou a instituição onde atua ou tem interesse pessoal. Eu conversei aqui com alguns profissionais ao longo dessa semana, né? E o que me chamou a atenção foi muito os dermatologistas, o quanto que existe nessa área uma série de procedimentos que a pessoa utiliza. Às vezes o procedimento ele é validado, né, mas a pessoa coloca um método, insere uma assinatura dela, batiza de alguma coisa qualquer aí e vende isso de maneira exagerada, prometendo resultados aí que não são condizentes com a medicina. Continuando, né? Divulgar a especialidade ou área de atuação não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina ou pela Comissão Mista de Especialidades. Anunciar títulos científicos que não possa comprovar a especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina. E das buscas que eu vi, pessoal, até os Nutris depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Não sei se vocês já ouviram essa especialidade que alguns nutricionistas falam, né, que é o nutri-endocrinologista funcional. Essa foi a área mais esdrúxula que eu nas minhas pesquisas, eu consegui identificar. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar dessa área de atuação, dessa pseudo-atuação aí, e aí virou meio que uma chacota entre esses coaches quânticos funcional da prosperidade, essa nutriendocrinologia funcional, tem até cursos disso aí, de alguns
profissionais médicos, para, enfim, para colocar essa, como se fosse uma nova área de atuação dentro da área da nutrologia e da nutrição, né? Achei bem interessante nesse aspecto. Mais um ponto. Divulgar fora do meio científico processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. E adulterar dados estatísticos visando beneficiar-se individualmente ou a instituição que representa, integra ou o financia. E aí, de novo, a questão da pessoa fazer essa manipulação. A pessoa pega o conceito científico de algo, né? Por exemplo, a pessoa vê que a carnitina existe um papel, a L-carnitina interage num papel do processo de transporte de nutrientes que vai favorecer a beta-oxidação. Aí ela faz desse específico componente uma venda de um produto como se vendendo, como se tomando esse produto fosse dar o resultado esperado. A gente vê a questão também dos anabolizantes. A pessoa pega o conceito e desse conceito ela extrapola para a venda de um produto, para a venda de um serviço especificamente, porque o conceito está certo, bioquimicamente, fisiologicamente, o conceito, a primícia, ela está certa, mas não é partindo por essa prerrogativa que a pessoa vai gerar um benefício somente por aquele conceito, como se ela, então ela extrai aquilo de acordo com a conveniência do objetivo que ela quer alcançar. E isso eu acho que isso é um dos pontos mais complicados que a gente vai ver, porque como é que você bate, como é que você conflita esse profissional, sendo que a primícia dele está certa, né? Sendo que a primícia, que é o conceito específico, não está errada, está correto. Só que o problema é como ele desenvolve, ele já se baseia, né, num intuito de fazer a manipulação de dados aí e adulterar esses resultados em benefício próprio. E aí, pegando esse ensejo também, né, garantir, prometer ou insinuar bons resultados de tratamento sem comprovação científica, anunciar aparelhagem ou utilização de técnicas exclusivas, no caso como se a pessoa, ela única fosse detentora daquela técnica exclusiva, porque ela unicamente é a que sabe fazer, como uma forma de se atribuir capacidade privilegiada. Então, é somente comigo que você vai encontrar esse resultado. É somente comigo, porque eu desenvolvi esse método, eu tenho minha expertise, eu tenho prova social, eu tenho milhões de seguidores, e eu sei o que eu estou fazendo, então vem comigo, porque aqui você vai acertar, aqui você vai alcançar os seus objetivos. Aqui eu vou resolver o seu problema e a sua dor. Então, essa nuance especificamente de você prometer resultados sem a comprovação científica é um dos pontos que eu até de maior antiética que a gente pode encontrar aí na rede social. Expor a figura de paciente como uma forma de divulgar a técnica, o método ou o resultado de tratamento. Eu sempre converso com... Gente, esse médico ele é falso, tá? É só para a gente ilustrar. Mas existe essa moldagem do profissional de saúde se vincular à imagem de algum influenciador. Existe essa tendência do profissional de saúde bater foto com o influenciador, fazer a postagem. Não tem problema de você bater foto com o influenciador, bater foto com o artista, com o famoso, não tem problema nenhum. O problema é o que você faz com isso. É que tipo de abordagem você usa nesse aspecto. Você está fazendo isso para promover o seu trabalho no intuito de você vender o serviço e se privilegiar com, ou você faz isso por alguma outra, eu não sei nem listar, algum outro aspecto aí, ou somente como uma mera divulgação do seu atendimento? Não sei, dificilmente a gente vai poder fazer aqui uma linha divisória entre o que é um reconhecimento do profissional e o que vai ser uma autopublicidade para fins comerciais, né? E aí eu sempre coloco nessa conversa que eu tenho com alguns pacientes, se você realmente conhece alguém no seu círculo familiar, no seu círculo de amizade, se você conhece alguém pessoalmente que tem esse corpo. Você convive com pessoas que têm esse corpo? Quantas pessoas que fazem parte do seu círculo social, do seu núcleo de amizade, do seu núcleo social, você tem que cultiva esse corpo? Porque é tão difícil a gente encontrar, e esse padrão de comportamento, esse padrão da dita beleza, padrão de beleza, ele é tão inatingível, inalcançável, que as pessoas às vezes buscam resultados ideais, resultados irreais. E é aí que vai entrar aquele médico picareta que vai dizer assim, olha,
Se você quer atingir esse corpo que é dito pela sociedade como um corpo belo, vem comigo, vem com a minha clínica, vem com o meu método, porque eu consigo fazer você chegar, você atingir esse grau de padrão de beleza. Então, nessa vinculação que a gente vai vendo aí, onde a brecha, onde o profissional de saúde ele vai atuar. Ele vai atuar nessa fragilidade da questão da estética, da autoestima do paciente, na busca de um resultado inalcançável, irreal, se a gente for olhar, que não condiz com o nosso padrão de vida, com o nosso padrão alimentício, com o nosso padrão de trabalho. Ele vende esse produto justamente baseado nas fotos de influenciadores para promover aí um dito resultado perfeito. E aqui, só para a gente fechar e a gente começar a debater, né, qual seria o componente de uma eficiência de uma conta específica, né, de uma mídia social? A gente precisa ter um planejamento estratégico, a gente tem que fazer essa gestão de rede social, que é justamente você ver quem está seguindo você, qual é a faixa etária das pessoas que seguem você, qual é a região que está seguindo você. Tudo isso a gente tem como base métrica, nossos parâmetros, para a gente poder facilitar a nossa comunicação. A gente não pode desvincular, pessoal, que na rede social, ela, por mais que seja um assunto sério, de extrema importância, que a gente trata como a saúde, a nossa linguagem não pode ser muito técnico-científica, senão isso afasta o telespectador. E a gente não consegue fazer essa ligação. Vai existir sempre um hiato entre o que é o correto, o que a ciência comprova, o que a saúde está vendo em voga, e aquilo que é entendível pelo nosso usuário. Por isso que a gente precisa fazer essa gestão de rede social justamente para poder entender qual é o comportamento dos nossos seguidores. Por exemplo, no nosso Instagram, da Endócrino do Exercício, os nossos seguidores são eminentemente profissionais de saúde. Então, o tipo de linguagem que a gente pode utilizar é uma linguagem que vai ser um pouco mais carregada aí de conceitos, uma linguagem um pouco mais técnica, mas não que isso invalide algumas postagens que possam ser mais vinculadas à saúde pública, uma postagem que pode ser mais adequada aí para um público mais leigo, né? A presença digital, isso tem muito a ver com a questão do outro lado, né, que é o agendamento das postagens. Então, a presença digital, ela é um meio muito importante hoje, é o fundamental. Quem não está no meio digital hoje dificilmente vai conseguir se destacar no mercado de trabalho. Então, o mundo do trabalho hoje ele não é mais sendo feito, a gente não avalia mais em termos de prova social pelo currículo Lattes, e sim pelo número de seguidores no Instagram. É óbvio que a gente não vai ficar pautado nesse processo, mas a gente precisa estar presente exatamente no mesmo meio social, virtual, que os nossos pacientes estão buscando. Até porque nós buscamos também alguns conteúdos com nossos pares profissionais. Então, a presença digital hoje, ela tem que ser contínua. Isso não quer dizer que a gente tem que postar todo dia, não quer dizer que a gente tem que fazer dancinha ou fazer os trends que existe aí de música, etc. Isso não tem nada a ver com isso. Não é sobre isso que a gente está falando. O que a gente está falando é de colocar conteúdos que são relevantes, adequados com o nosso público e de forma contínua. O que determina isso vai ser a continuidade da nossa e a frequência das nossas presenças ao longo da rede. O design, que é um ponto que chama atenção, até vou ter um exemplo que eu coloco no final aí, que tipo de design de um post vai gerar mais engajamento, vai gerar mais visibilidade ou não. Análise das métricas, né, que diz muito em relação também à gestão da rede, isso se correlaciona. E esse é o ponto principal, né, do nosso planejamento tem que ser uma rede social saudável, sadia, tem que se basear nesses aspectos aqui. E para a gente fechar, só para a gente começar a debater, eu trago para vocês a diferença de postagens para gerar engajamento. A temática é a mesma, mas a gente nitidamente vai ver, por exemplo, que o post da direita ele gera muito mais uma curiosidade, gera mais uma criatividade e uma presença por questão do design do post do que o post da esquerda. Se você for olhar aqui, ó, se a gente for, é meramente uma tela azul com uma letra branca. Né? Consumo de álcool e sua influência nos ganhos de massa muscular. Isso está muito mais parecendo um texto de um artigo científico, o título de um artigo científico, do que um post
de uma rede social. E esse título está bem interessante mesmo, se a gente for olhar da maneira científica, mas não é isso que conversa com a nossa base, não é isso que conversa com o nosso consumidor em rede social. Aí, se a gente for olhar o post da direita, que é o mesmo conceito, já desperta uma relação diferente. Ele desperta com uma pergunta. Bebidas alcoólicas realmente interferem nos ganhos de músculo? Puxa, aí levantou uma dúvida. Puxa, será que interfere mesmo? E se interferir, o quanto que interfere? Como que interfere? Qual é o princípio que interfere? E aí você já tem a gente chama isso de clickbait, né? Você já tem uma nuance de você clicar para você consumir esse conteúdo. Esse é um conteúdo, essa é uma diferença bem clássica de como a gente pode fazer essa divisão aí entre o conteúdo e a forma. O problema não é como é que está apresentado, não é o que está apresentado, mas a forma como a gente vai apresentar. Tá bom? E aqui eu queria abrir para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses aspectos, né? Como é que a gente enxerga hoje a rede social, como é que a gente enxerga a nossa presença digital nas redes. A Andrea tinha uma convidada hoje, mas infelizmente a gente não conseguiu trazer, mas eu queria conversar muito com vocês para a gente dialogar nesse aspecto, né? Como é que a gente está vendo hoje essa presença digital do meio médico, essa presença digital aí dos profissionais de saúde, e o quanto que, se existe ou não, como é que a gente enxerga se existe ou não um limite para a gente não entrar nesses modismos que a gente cada vez vai vendo, né? Eu tiro como base, por exemplo, especificamente na cirurgia bariátrica, nas redes sociais da América Latina, México, é mais no México que a gente vê muito isso, porque eles operam bastante lá. O consumo exagerado e absurdo do procedimento cirúrgico, da sala de cirurgia. Os pacientes adoram consumir esse tipo de conteúdo, especificamente na cirurgia de sleeve, quando você literalmente você retira o estômago do paciente, as pessoas adoram aquele vídeo da pessoa, do médico, né, retirando o estômago da barriga do paciente. Isso dá um ar dá um boom assim na visibilidade. E aí depois o médico lhe inflava o estômago abria, né, e tomava aquela forma. Eu tirei aqui esse vídeo, mas eu não consegui trazer para vocês. E aí o médico segurando o estômago, né, a peça anatômica que foi retirada do paciente. E essa moda começou a pegar aqui no Brasil. E muitos cirurgiões faziam isso, né, porque dava engajamento, gerava engajamento, até uma curiosidade porque o paciente nunca vai ver aquilo, né, é a sua cirurgia. E até que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica fez uma manifestação contrária a esse tipo de prática, de que isso não estava certo, não é legal a gente ficar postando o centro cirúrgico, a operação do paciente, especificamente retirando um pedaço anatômico do paciente para mostrar isso para o usuário. Então, eu acho bem interessante, a gente vai vendo a dinâmica do processo, né? O que pode parecer, por exemplo, divertido e muito interessante para um leigo, como ver um antes e um depois de um paciente, para a parte médica, isso pode configurar como uma questão antiética, de você postar aí, olha, o paciente estava assim, ele ficou assim, isso foi devido ao método X. Né? E a forma como a gente vai fazer isso é um problema que a gente precisa solucionar. Então, eu abro para a gente poder conversar aqui um pouco sobre isso. Quem tem alguma consideração, quer que a gente batesse esse papo. Marcos, eu acho que foi ótima a sua apresentação. Acho que deixou bem claro vários aspectos. Infelizmente, a pessoa que eu estava pensando em vir para falar, inclusive, de LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, não pôde comparecer hoje, ficou muito em cima da hora, mas eu acho que vale a pena, queria até sua opinião em relação a isso, a gente convidá-la ou convidar alguma outra pessoa, se alguém conhecer alguém também, para a gente falar mais sobre isso ainda, né? Porque eu acho que você conseguiu fazer uma abordagem muito boa e é uma coisa que a gente precisa realmente aprender, essa Lei Geral de Proteção de Dados, porque há risco, inclusive, de processo.
Exatamente. E aí, esse é um ponto, né, André, que a gente não sabe qual é o limite, né? Fica tanto normalizado, né, na rede social, que a pessoa, um médico que de repente não faz parte de nenhum grupo, nós mesmos, né, de repente a gente vê tanto que aquilo que é comum passa a ser normal. E aí que tá o problema, né? Porque não pode ser normal a gente ficar com esse tipo de conceito. Eu super acho válido a gente chamar alguém para a gente fazer isso, até de repente uma dobradinha, a gente conversa um pouco mais, faz um modelo de entrevista aí, né? E eu acho muito legal a gente se aprofundar nesse aspecto, até porque, como eu falei, né? Hoje não dá mais para voltar atrás, né? Hoje é daqui para frente, é rede social, mídia social, mundo virtual. Quem está fora da mídia social está fora do mundo, né? Então não dá mais para a gente só criticar e falar assim, não, isso aqui não, isso é médico Instagramer, isso é youtuber. Não, a gente precisa estar inserido nesse meio, porque é esse meio que vai ser consumido, né? O nosso paciente está lá se informando. Ele não vai na Bireme, ele não vai na PubMed pesquisar se aquela informação é falsa ou verdadeira, né? Então, a gente precisa estar municiado dessas redes aí. Tem que ter presença. Que mais, pessoal? O que vocês acham? Eu queria ver um pouco os Nutris, o que vocês acham com relação... Porque vocês também sofrem muito com relação às dietas milagrosas, né? Essa época do verão aí, a gente vai se aproximando cada vez mais de publicidades que vendem coisas, né? Como é que vocês lidam com essa avalanche aí? Fala, Marquinhos, como é que tá? Escuta, Beleza? parabéns, excelente aulão aí que você mandou pra gente. E a gente tem visto uma apelação grandiosa, sabe, irmão? Em relação à mídia, à rede social, uma exploração de corpo, né? Tipo, uma venda excessiva de corpos belos, né? E olha, atribuindo a corpos a grau de conhecimento, sabe? E atendimento personalizado. E realmente é um problema realmente que a gente se depara. Em relação à questão você estava perguntando de endocrinologista nutricional funcional. Graças a Deus, eu nunca vi isso, não. Em relação à nutrição esportiva funcional, eu já vi, sim, inclusive, nada mais é um nome mais para enfeitar uma especialização de uma nutrição, entendeu? Porque aqui o que eles buscam é enfatizar a interação entre o sistema do corpo, bioquímica, fisiologia e aspectos emocionais aí de paciente, entendeu? De uma certa forma, isso já é feito, e o olhar deles é um olhar mais amplo, né? Eles querem ser mais preventivo do que medicamentoso, né? Então, através de antecedentes, gatilhos, mediadores, né? Eles conseguem avaliar sinais e sintomas relacionados a déficit, superávit de nutrientes. É um olhar mais detalhado, sabe? Mas nada diferenciado, sabe, irmão? Então, só respondendo aquela dúvida que você estava perguntando, Legal. então, o bastidor funcional é mais voltado para isso, nada muito além, não. A Adri levantou a mão. Marcos, eu já tinha ouvido Perfeito. falar nesse termo. Pelo que eu entendo, é uma especialização que foi desenhada, né, foi conceituada por um médico, que, né, não vou citar nomes, mas ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Nutrição. Eu tive uma vez acesso a uma apostila, né, de uma pessoa que fazia o curso, e é realmente muito diferente do que a nutrição costuma pregar. Mas teve uma época que ficou na moda, sim, acho que lá para 2017, 2018, falava-se muito disso. Depois eu nunca mais tinha ouvido falar. Pessoal, deixa eu fazer uns comentários aí. Em primeiro lugar, Marcos, parabéns aí, muito legal o tema. Acho que é um tema que a gente precisa explorar mais ainda, né? Eu acho que
como a pseudociência, né, eu acho que isso que vocês estão comentando aí é muito relativo à pseudociência, né, que as pessoas se apropriam de conceitos e, através de uma linguagem, acabam vendendo ali o canto da sereia nas redes sociais. E não muda, eu duvido que um nutricionista como vocês, eu conheço o perfil de vocês, não tem a mesma abordagem, uma abordagem muito melhor do que esse que se diz nutri, endócrino, funcional. Ele só deu um nome, uma roupagem, né, e está trabalhando o discurso exatamente com esse propósito de coaptar, né, mais seguidores e mais clientes. É o que a gente na endocrinologia está sofrendo, né, porque acho que a endocrinologia, vocês sabem, nossa visão, nossa formação, nossa maneira de tratar talvez seja das especialidades médicas a que tem mais cuidado científico, a que está sempre se renovando, se atualizando, né? Diz aí, tem uma estatística que em 2 anos, se tu não te atualiza na endócrino, tu tem que deixar de ser endocrinologista, né? Porque muda muito. Mas as pessoas se apropriam dessa área, né? Até porque é uma área super concorrida, e dão essa roupagem, dão esse discurso, falam muito da questão da prevenção, né? Se apropriam da prevenção, como se a gente não trabalhasse basicamente com a prevenção, né? Tudo que a gente faz é para prevenir complicações, para prevenir doenças, né? Mesmo o tratamento medicamentoso hoje, imagina na endocrinologia, eu acho que os trials, eles são, se vocês tiverem o cuidado de comparar, eles são os mais rígidos, os mais cuidadosos, os que a gente tem mais detalhamento de desfecho a longo prazo, diferente de outras especialidades na endocrinologia. As medicações que a gente usa hoje, existe uma obrigatoriedade de provar desfecho a longo prazo, de mostrar neutralidade cardiovascular e felizmente, as medicações que a gente tem usado, elas não só provam neutralidade, como provam benefício, né? Então, quer dizer, a gente está protegendo a população, está mudando a história natural do diabetes, da obesidade. Então, só para contextualizar que, na realidade, essa área que a gente está trabalhando junto, né, vocês fazem parte desse time, ela está muito top em termos de ciência, assim, muito evoluída, diferente de boas outras partes. Mas aí, como é uma área que atrai muito, exatamente por causa disso, as pessoas em volta, elas estão se apropriando, né? Aí cria um discurso, vocês veem assim, quanto tempo a gente fala de miocina, né? Agora tu já vê os picaretas ali dando aula, às vezes até com os slides nossos, né? Eu acho que puxo da internet, aí já começo a vender um ativador disso, ativador daquilo, não sei. E a rede social tá cheia disso aí, né? Então, talvez uma estratégia que a ciência tem que fazer é ir mais para a rede social, é onde a gente está pecando, né? Só que daí tu mesmo mostraste, acho que tu mostraste super bem, mas eu acho que essa ciência ela é bem maior que isso ainda, né? Tem muita coisa por trás, a gente tem que aprender marketing, a gente tem que aprender a parte de programação visual, toda isso que a gente vem trabalhando nesse sentido, né? Mas o que atrai mais, gera mais, me faltou a palavra, não é adesão, mas tem um nome, Engajamento, né? engajamento, então a gente está engatinhando nisso aí, mas é a única maneira da gente se opor a isso aí, porque esse pessoal todo, eles se apropriam exatamente desse discurso, né? Como eles compram tráfico, tem influenciador junto, né? Bota lá um padre famoso, o cara ganha milhões de seguidores, né? Bota um artista famoso, o cara ganha não sei quantos milhões de seguidores. E aí vai, a gente está engatinhando. E, infelizmente, esse povo tem a mesma ou mais voz, né? Acho que tem mais voz do que a gente. Com o esteroide, a gente está vendo isso aí, né? Que esse pessoal fica ali trabalhando. Se tu for ver esses critérios do CRM aí, eles não cumprem nenhuma dessas cláusulas, né? Eles deveriam estar caçados, se tu fosse pôr ao pé da letra, né? Falta fiscalização. A gente tem um projeto aí de trabalhar essa questão de mídia social da mesma forma que fake news, que
tu falar de coisas que não são adequadas eticamente, né, de aparecer um alerta, de conduzir para algum local que gere a informação correta, né, tipo a Covid, se tu escrever qualquer coisa, ele vai te sinalizar embaixo que tu tem que procurar informações. Talvez a gente precise chegar nesse nível. Acho que é um trabalho difícil, né, mas a gente vai ter que ir trabalhando. Então, eu fiz um resumo aí de toda essa situação, mas realmente acho que a gente tem que, como a gente está muito visível atualmente, a gente ganhou muita visibilidade, né? A gente viu no Congresso da Endócrina, agora teve o Congresso de Medicina do Esporte também, eu acho que foi uma área top ali, porque todo mundo atrai, né? Lota a sala, todo mundo quer saber, muitas vezes com o viés já contaminado, a gente notou isso no Congresso de Medicina do Esporte, né, por esses influenciadores digitais aí, né, e pelo pessoal que vende curso, que faz apologia ao uso de esteroide. Então, a gente tem que, de qualquer maneira, nos estruturarmos melhor ainda. Eu acho que a gente tem muito material, né, nós vamos ter que fazer uma força-tarefa aí para disseminar mais isso aí. Credibilidade a gente tem, não é? Prestígio, acho que até capilaridade a gente consegue, nós vamos ter que fazer um planejamento estratégico, já melhorou, o Marcos tem feito bastante coisa, né? Mas ainda mais, assim, eu acho que tem que pegar todo esse material que a gente tem, o material do Bomba Tô Fora e tentar colocar. E é bem complexo, né? Tu vê ali a exposição do paciente, como é complicado, né, a gente saber, tipo, caso clássico ali que eu compartilhei com vocês no grupo, um videozinho, né, mostrando a situação de um usuário, antes e depois de ter uma complicação cardíaca, aí eticamente, o pessoal picareta não tem prurido nenhum, né? Larga o cara todo bombado, todo bonito, né? Gordinho antes, depois sarado depois. A gente, para mostrar uma complicação, tu viste, né, que eu coloquei ali, eu disse, eu tenho dúvida se a gente pode publicar na rede social, né? Isso aí, porque na realidade, mesmo sem dar nome, sem expor o rosto, teoricamente a gente não pode, né, colocar exames, casos clínicos na internet. Talvez a gente precisasse até de fazer uma discussão com um advogado, com todas essas coisas, né, ou convidar alguém que tem experiência no conselho de medicina para... A gente tem um endócrino, o Fábio, que é de um dos conselhos de Pernambuco, a gente pode um dia programar. Vamos tentar evoluir nisso aí. Aqui só um parênteses antes de passar a palavra para a Adriana, eu vi algumas entrevistas, Clayton, sobre essa questão de o que esses médicos picaretas falam quando eles são questionados, como, por exemplo, olha, o seu método, o seu produto, o seu serviço não condiz com as regras e as normas da Anvisa, do CFM, tal. O que você tem a dizer? E, geralmente, os médicos, eles têm uma tendência, esses picaretas, eles têm uma tendência a descredibilizar as instituições. De falar assim, não, eles são engessados, eles são ortodoxos, eles não sabem nada. Ou até aquela live que eu participei, que eles falavam assim, olha, essa determinação da SBEM sobre o uso do anabolizante não é uma determinação, é uma recomendação, não é tão sério assim, a gente pode usar porque tem a autonomia médica. Então, eles vão muito por esse caminho, né, de desqualificar as sociedades para poder entrar nessa brecha aí e a lábia, né, vai embora, né, para poder entrar nessa brecha aí do que é eles treinam neurolinguística, né? Já E hoje, se vocês forem ver, agora eu tenho cuidado de ver isso, depois eles já coplam nos cursos deles até aulas de marketing, como monetizar mais teu consultório, né? Virou um mercado, e aí como todo mundo quer se formar e sair ganhando dinheiro, né? Eu não sou contra o cara ganhar dinheiro, mas ele que ganha honestamente, né? Mas isso aí já está tudo acoplado. A gente está vendo essa questão dos injetáveis aí. Tem um picareta mora aí que estava na área de obesidade, e eu sei que ele está num monte de processo aí, não vou citar nomes,
E agora ele está dando propaganda, foi para a área dos injetáveis, porque ele já viu que a obesidade já está meio saturado, a ciência já está tendo medicação que funciona. Então, o cara, de repente, agora ele está dando aula de injetáveis, né? Que é uma maneira de... Tem uma moça ali que ela é biomédica ou farmacêutica, ela dá um curso de injetáveis, tu clica ali para saber mais detalhes, ela diz literalmente como monetizar um complexo de vitaminas que o custo é R$300, como cobrar R$3.000 do seu paciente. Ela diz ali para chamar o pessoal para se inscrever para o curso que ela vai dar, né? Quer dizer, ela mesma está dizendo que sai R$300 e que tu pode cobrar R$3.000, né? E aí tu vai lá, te inscreve, imagina tu ganhar R$3.000 por uma coisa que tu vai gastar 300, né? Um lucro de 2.700. Esse é um mercado, né, que infelizmente é vendido nas redes sociais. E deve ter lucratividade, que é tanta gente. Eu não sei se vocês façam esse teste aí, cliquem em alguns desses de injetáveis, vocês vão ver, porque como eu pesquiso, acho que o próprio Instagram ele já manda para a gente, né? Depois que tu pesquisa alguma coisa, ele direciona. Então, façam esse teste aí, vocês vão ver os verdadeiros absurdos. Desculpa, a Elo tá levantada e a Adri também, né? Oi, boa tarde. Parabéns, Marcos, pelo tema e pela abordagem. Não, você falou que não tem mais volta, não tem mesmo, né? Acho que o caminho agora não é ficar procurando quem está falando o quê, mas a gente que faz a coisa da forma ética é fazer, e como diz o ditado, não basta botar ovo, tem que cacarejar. A gente cacareja pouco, a gente faz muita coisa boa e não coloca isso. Por todas essas dificuldades que foram listadas aqui, né? A gente acaba se envolvendo em outras coisas. Mas uma coisa que é importante, a gente está usando essa ferramenta na Unifesp, no programa de pós-graduação, para pontuar até na CAPES. Porque uma das ferramentas é você levar a pesquisa à população para pontuar, né? Porque toda pós-graduação tem uma série de quesitos para ter uma nota máxima. E o Instagram da pós-graduação da Unifesp, da endocrinologia, tem um Instagram que é justamente voltado para levar a ciência de uma forma mais simples à população e principalmente aos profissionais de saúde que estão começando na área. E a CAPES considerou isso, e tanto que esse ano um dos motivos que aumentou a nota também foi esse. Então, só para corroborar aí que realmente a gente não pode deixar de lado, a gente tem que se apropriar. A gente sabe que o Instagram tem uma visibilidade grande, mas o TikTok está entrando aí com uma concorrência muito forte, e é imagem, e nós, profissionais da saúde, a gente tem uma grande resistência em colocar imagem, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso também. Mas parabéns pela abordagem. Com certeza, é isso aí. Elô. Boa tarde, parabéns, Marcos, pela palestra, né, e pela iniciativa de falar sobre esse tema. Na verdade, eu só vim complementar, porque a nutrição, ela tem um código de ética específico, né, eu faço parte do CRN aqui do Rio Grande do Sul, e dentro do CRN eu faço parte da comissão de ética. E praticamente toda semana a gente precisa se reunir porque tem denúncias, né, e normalmente associadas às mídias sociais de profissionais que estão fazendo propaganda de forma inadequada, né, mostrando antes e depois de paciente, que isso é proibido, associando o seu nome e a sua imagem a produtos específicos, né, divulgando marcas, que também é proibido ao profissional nutricionista. A gente pode orientar a escolha do paciente, mas não designar uma marca específica, principalmente em mídias sociais. A gente pode fazer isso individualmente, em consulta, né, se realmente for melhor para aquele paciente. Então, acho que a gente precisa mesmo falar mais sobre isso e mostrar qual é a forma certa e ética de se portar nas mídias sociais. Então, parabenizar e que a gente possa ter outros momentos para discutir isso, porque o que a gente fala também dentro do CRN, que não é penalizando o que a gente vai ensinar, mas sim orientando e trazendo esses aspectos para a discussão e realmente valorizando aqueles profissionais que fazem, que levam a informação sem conflito de interesse, realmente para auxiliar a população nesse sentido, tá? Então, essa é a minha contribuição aí.
Perfeito. Antes da Andrea falar, eu queria colocar aqui, pessoal, em termos do que, o que eu venho pensando para o nosso Instagram do ambulatório, eu estou fazendo um planejamento estratégico para o ano que vem, que vão ser 12 planejamentos, um para cada mês, e aí envolve não somente as postagens, mas também a publicação desses alertas. E aí, um caminho que eu venho pensando seria da gente, óbvio, a gente não vai ter esse poder todo de fazer uma fiscalização, nem é a nossa tarefa, mas uma abordagem que eu venho pensando, eu até queria discutir isso com vocês, é justamente de fazer pegar o conceito do que eles vêm colocando, do tipo assim, olha, fulano falou que esse anabolizante é bom, fulano falou que esse chip da beleza é bom, ou que essa dieta é boa, e aí fazer um post de questionamento em cima disso. Eu venho pensando nisso dessa forma, da gente despertar essa curiosidade, né, dizer assim, por exemplo, será que realmente essa dieta vale a pena? Despertar essa pergunta para poder desenvolver o que a gente precisa, né? A partir do ponto problema, porque é uma maneira da pessoa clicar em cima, né? Então, eu venho tentando elaborar algumas estratégias nesse sentido aí, mas eu não sou publicitário, tá, pessoal? Então, eu faço isso de acordo com o que eu vejo nas redes sociais. Andréia, fala aí. Você tá no mudo, Andréia, você está no mudo. Então, eu queria te dar parabéns pela aula de hoje e pelo trabalho que você está fazendo, sabe? Eu acho que você está fazendo um trabalho muito legal, muito consciente, muito correto e com uma linguagem muito própria e adequada, né? Te dar parabéns, sabe? A gente fica brincando dizendo que você é o William Bonner do nosso grupo. E você realmente eu acho que você tem uma facilidade para colocar os temas, é isso que você acabou de falar, né? Eu acho que você consegue determinar qual é o ponto que a gente tem que trabalhar, tá? Então, eu queria ressaltar isso, acho que você está fazendo um trabalho muito importante, muito interessante, e a gente devia ter aproveitado de você há muito mais tempo, né? Então, surgiu quando a gente tentou reativar o Bomba Tô Fora, e eu te peço que você não pare, entendeu? Que você realmente continue, porque, além do educador físico, você tem que ser o publicitário, mesmo sem formação, né, do nosso grupo, tá? Te agradecer. É isso que eu tô fazendo questão de falar aqui. E aí, Legal, realmente, gente. na hora que eu pensei em te falar desse tema, de sugerir esse tema, depois eu fiquei pensando assim, putz, para que eu estou fazendo Marcos ir atrás dessas coisas? Mas, ao mesmo tempo, eu falei, não, ele é o cara que tem que chegar, falar, colocar tudo isso para a gente, alertar onde a gente está errando e ensinar, né? Eu mesmo sou uma total ignorante digital, né? Então, eu acho, só isso que eu queria falar. Parabéns e muito obrigada. Legal, gente, obrigado. Eu vou precisar muito de vocês, pessoal, porque na produção de conteúdo facilita muito para mim se vocês já vierem com a ideia. Porque aí a parte pode parecer bobagem, mas assim, eu me relaxo fazendo post, sabe? Assim, eu gosto de fazer diagramação, pensar na cor, na paleta. Eu acho legal isso. No meu tempo livre eu uso dessa forma. Então, o que me tira um pouco a energia é eu pensar na ideia. Tipo assim, o Clayton, quando ele veio com aquele post lá já pronto, eu falei, puxa, então já está feito aqui. É só eu fazer uma diagramação bonitinha. Então, eu vou precisar muito de vocês nesse aspecto. E aí, assim, já pensando para o ano que vem, gente, eu estou pensando da gente fazer, quando a gente atingir a marca aí de 1.000 seguidores, a gente começa, porque a gente não tem ainda conteúdo para reter uma pessoa. Porque assim, uma coisa é você ganhar um seguidor, outra coisa é esse seguidor ficar na conta. Porque eles saem, né? Então, para a gente reter esse seguidor, a minha atenção é a gente fazer lives a partir da marca de 1.000 seguidores. Então, pelo Instagram da própria Endócrino e pelo YouTube, isso aí vai levantando cada vez mais a gente fazer essa programação.
Vou contar com vocês, hein? Ô Marcos, se você quiser, a gente troca umas ideias, porque o que a gente tem feito, né, nesse Instagram que eu falei? A gente montou um cronograma, que foi o que a Elô pôs agora aí. A gente montou um cronograma, a gente fez um formato meio padrão já no Canva, todo mundo entra lá, e, por exemplo, eu vou dar uma aula, eu já coloco 3 posts da minha aula, ou então eu faço um vídeo com um minuto determinado, a gente tem um script desse vídeo, já como é para filmar, tal. Então, cada um que publica a sua tese ou faz uma aula, já faz isso e tem esse formato. Não é uma coisa assim, né, para fazer, dá um trabalhinho, mas pelo menos distribui um pouco esse trabalho de não ficar só nas suas costas. E tem uma pessoa que é responsável da postagem desse Instagram que eu te falei. E essa pessoa faz um pente fino. Ó, isso aqui não tá bom, mexe, tal. Mas a gente tem um calendário que funciona até que bem. E não tem muitas pessoas. E tem gente até que não é. O Fúvio tá nesse calendário, ele posta também. Então, tem várias a gente criou aí meio que um mecanismo de distribuição de tarefas. Eu acho que te ajudaria também. Perfeito, perfeito. O que mais, pessoal? Não, eu acho que essa aula aí tem que ser o start, né? Vamos tocar para a gente aperfeiçoar essas demandas que estão sendo criadas, né? E a gente realmente explorar esse canal. Eu acho que nós temos ali um grande diferencial, sem vocês notarem, né? A gente é precursor de muita coisa nessa área aí, né? A gente está, assim, mostrando para que veio hoje em vários aspectos, né? Acho que talvez nesse link, né, da ciência dessa área com as redes sociais, a gente também pode se tornar referência. E vamos atrás disso, Marcos. Tu está entusiasmado, tu queres, né, colaborar. A gente tem aqui gente melhor para montar post, para alimentar com material de qualidade, impossível, né? Guardando cada uma a sua expertise. E vamos ir adiante nesse projeto aí. Talvez a médio prazo a gente melhore a questão financeira, né? Eu acho que várias coisas estão acontecendo em prol disso aí, né? Da gente ter recurso. De repente a gente aperfeiçoa mais isso aí, certo? Mas muito bom aí, parabéns, e acho que sirva de estímulo aí para todo mundo abraçar essa causa. E vai ser mais uma contribuição que a gente está dando para essa área. Legal, legal. Bruno levantou a mão aí. Fala aí, Bruno. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, Marcos, parabéns aí. Show de bola a sua apresentação, gostei muito mesmo. E queria aproveitar para te perguntar se você conseguiu, nessa sua pesquisa, saber sobre a porcentagem que o Instagram está entregando. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que ele está entregando agora apenas de 1 a 1,5% dos seguidores. Eu tiro isso mais ou menos até pelo meu Instagram. Né? O meu Instagram eu estou com 46 mil e cada dia que passa eu vejo que eu consigo alcançar, pouquíssimas pessoas. Eu vejo assim que naquelas pessoas que viram meu post foram tipo 1.000, 1.500 e o restante ninguém, não alcançou ninguém. E outra coisa, que outro dia eu fui pagar o Instagram para ver como que funcionava, né, essa parte, aí eu paguei R$35, o Instagram perguntou para mim se eu queria entregar para, como fala? Para os meus seguidores ou para não seguidores, quer dizer, eles querem que a gente paga para os próprios seguidores ver a postagem. Você chegou a ver sobre isso? Sim, isso aí, acima de 10 mil, o Instagram começa a entregar um pouco menos, ele vai de 10 em 10 mil, ele vai entregando um pouco menos, ele vai flutuando, ele deixa você na geladeira por algum tempo, ele faz isso aí mesmo, né, que é para você monetizar as suas postagens, né, e tem gente que realmente, a gente sofre com isso, porque ele muda o tempo todo, a ferramenta dele é para você monetizar, né, então você vai passar um tempo na geladeira, porque ele não vai entregar, e depois de um tempo ele volta a entregar um pouco mais. E a gente não sabe dizer em quanto tempo você fica nessa geladeira de entrega,
né? Mas fica um tempo, né? E eu fiquei sabendo também que o TikTok já não tem isso, né? O TikTok já está entregando mais porcentagens, por isso que está crescendo muito, né? Eles não estão se preocupando tanto com essa venda, né? Mas é porque tem outros assuntos também. O TikTok, ele monetiza quando você compartilha algumas coisas. É um mundo mais embaixo ainda. Aí é difícil. Mas é isso mesmo, Bruno, é 1% só, a média, né? É de meio a 1% até 10 mil e é 1% acima de 10 mil. É meio complicadinho. Entendi. Aí. Beleza. Mas é isso, pessoal. Então, a gente encerra por aqui. Obrigado, gente, de verdade, aí pelas contribuições. E para cima, né? Muito bom, parabéns aí, vamos lá. Parabéns, Marcão, muito boa aula. Obrigado, gente. Para os residentes, sou eu que estou no ambulatório hoje, gente. Daqui a uns 20 minutinhos eu estou aí. Um beijo.